Olá pessoal, agora vamos aí para Aristóteles para falarmos sobre política e ética, né? Esse é o assunto de Aristóteles que mais vai cair no vestibular e não é difícil. Vocês não podem errar quando cai política ou ética para Aristóteles. Vale salientar que para Aristóteles, política e ética caminham juntas, tá? Porque fazem parte daquilo que ele chama de conhecimento prático. O que diferencia a política da ética? A política é coletiva, enquanto a ética é uma busca individual, tá bom? Então vamos lá. Ele sai do pressuposto, então, que a ética é algo que você vai praticar. O indivíduo precisa ter hábitos bons, precisa treinar, fazer as coisas boas. Porque quando você faz isto, você passa a ter uma vida virtuosa. E essa vida virtuosa faz com que você atinja a sua felicidade. Então, por isso que a ética para Aristóteles é eudemônica, ou seja, você quando é feliz a partir de uma excelência que seria a virtude, que é fazer o bem. Aristóteles trabalha muito com essa ideia da excelência, trabalha muito com essa ideia de que nós temos que buscar sempre fazer o melhor, tá? Por quê? Porque ele trabalha com a teleologia. Então, para ele, nós temos, tudo tem uma finalidade. E a nossa finalidade é sermos racionais, é atingirmos uma plenitude racional. Olha lá, ó, é a contemplação de um ser racional e pensante. Porque quando nós somos capazes de atingir essa plenitude racional, essa excelência humana, nós então estamos chegando ao justo meio. O justo meio é a mediana, é o equilíbrio, é você evitar os excessos, mas também evitar a falta. É você agir com ponderação. Então, aquele que age por ponderação, com equilíbrio, a partir dessa mediana, age de forma correta, atinge uma virtude e, consequentemente, consegue chegar à felicidade. A felicidade é a consequência de tudo isso. E pessoas boas, segundo Aristóteles, tendem a ficar próximo de pessoas boas. É por isso que a amizade, segundo ele, é uma contemplação ética. Ou seja, você que leva uma vida virtuosa, que busca fazer o bem, vai se cercar de pessoas assim e vai se afastar de pessoas que não são assim. Então, a amizade seria exatamente a contemplação de toda essa vida virtuosa no qual o homem atinge a sua essência ao atingir aquilo que o diferencia, que é ser racional, ser um ser pensante e poder a partir disto ter sempre uma vida sem excessos e sem falta. Esta seria a ética para Aristóteles. Já a política, como eu disse lá no começo, parte do coletivo. E não é um hábito, ela é inato. Ou seja, se a política é inata, significa que você já nasce com isso. Mas espera aí, você nasce com a política? Não, você nasce com a vontade de praticar a política. Você nasce com uma necessidade de buscar um bem coletivo. Segundo Aristóteles, toda comunidade tende para o bem. Então, se toda comunidade tende para o bem, e se um homem tem essa questão coletiva dentro de si, é por isso que tem aquela famosa frase que todo homem é um animal político, porque nós temos dentro de nós essa preocupação pela coletividade e toda coletividade deve buscar o bem desse próprio coletivo. É por isso que dentro da política aristotélica, quando ele vai falar sobre as formas de governo, para ele, você pode seguir qualquer forma de governo, desde que você realize aquilo que a política precisa realizar, que é fazer o bem comum. Então, você pode ter um governante, só que seria uma monarquia,
Também pode ser um governo de alguns, que é uma aristocracia, ou um governo de muitos, que é a politeia. Para Aristóteles, tanto faz. Por que tanto faz? Porque o importante é que o governo pense nesse bem coletivo, tá? Ele prefere a politeia, mas ele não fala que a politeia é um tipo de governo único e ideal, como, por exemplo, o Platão fala da sofocracia. Então, qual que é o problema? É quando essas formas de governo não são capazes de fazer o que tem que fazer. Aí elas sofrem uma degeneração. Então, uma monarquia se transforma numa tirania, a aristocracia numa oligarquia e a politeia numa democracia. Vale aqui salientar, por exemplo, que na história do Brasil tem um período que se chama de república oligárquica. Por quê? Porque é uma oligarquia cafeeira que governa para si e esquece os mais pobres, esquece os necessitados. Então, seria uma degeneração de um governo aristocrático, tá? Já para nós modificamos a lógica aristotélica, né? A gente vai aqui, vai pegar a politeia, nós vamos chamá-la de democracia, que é o governo de muitos, o governo bom de muitos. E o governo degenerado de muitos, nós chamamos de demagogia, tá? Mas aí é uma mudança nossa, não de Aristóteles. Para Aristóteles é monarquia, aristocracia, politeia, tirania, oligarquia e democracia. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado.